Muito bem, Marcos capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 20. De novo, Jesus começou a ensinar à beira-mar, e aglomerou-se perto dele tão grande multidão, que ele teve de entrar e sentar-se num barco que estava no mar, e todo o povo ficou em terra, à beira-mar. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas, e dizia-lhes: ouvi, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-na, e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Disse-lhes ainda: não compreendeis esta parábola? Como compreendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas como não têm raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto. Alguns 30 por um, outros 60 por um e outros 100 por um. Amém. Até aí. Meus irmãos, nós vamos meditar hoje sobre o tema A Semente da Vida Eterna. O Brasil é o país onde são realizadas cirurgias plásticas, o maior número de cirurgias plásticas no mundo. Nós, aqui no Brasil, fazemos mais cirurgias plásticas do que nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país conhecido por isso, tanto por causa de Hollywood, e as pessoas, os atores, as atrizes, sempre tem que estar bem jovens, né? Pelo dinheiro que eles têm e pela facilidade que as coisas costumam ser lá. Mesmo assim, no Brasil são realizadas mais cirurgias plásticas do que em qualquer outro país do mundo. Mais de 13% de todas as cirurgias plásticas do mundo são realizadas no Brasil. E por que isso? Porque as pessoas querem ser sempre jovens, sempre bonitas. As que não são bonitas e têm condições, querem se tornar bonitas. É claro que algumas dessas cirurgias plásticas não são dessas para que a mulher se pareça uma deusa, né? Ou que o homem se pareça o homem mais bonito do mundo. Não, algumas são por causa de queimaduras, outras são até por conta de saúde mesmo, tá? Existem vários exemplos disso, mas a maior parte dessas cirurgias plásticas são para se manter sempre jovem. O mundo não quer envelhecer.
acha que envelhecer é ruim, acha que ser visto com rugas, ou com a testa franzida, marcada, ou com a face marcada, enfim, é ruim, e é tão ruim que vale a pena até correr risco cirúrgico e gastar uma nota para realizar cirurgias plásticas. Mas isso não é de hoje. As cirurgias plásticas são uma das ferramentas mais modernas para tentar conseguir a vida eterna ou o prolongamento da vida ao máximo. Muitos filmes de ficção mostram algo sobre isso. Alguém que pode viajar no tempo e evitar que aquele acidente que o matou seja cometido, como se ele não fosse morrer depois, né? Ou aquela doença que foi contraída, evitar isso. Até mesmo nas histórias infantis, esse desejo de viver eternamente que o ser humano tem é marcado. Por exemplo, talvez a garotada mais jovem de hoje não conheça, mas a gente cresceu vendo Peter Pan. Um garoto que se tornou garoto por toda a vida. Como era o nome da terra em que ele vivia? A terra do nunca. Porque isso nunca vai acontecer. O ser humano sempre quer a vida eterna, mas só há uma forma de obter a vida eterna. Essa vida eterna é obtida por meio da semente que proporciona a vida eterna, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, sim, ela é a semente que vai germinar no nosso coração e nos dar vida eterna. É por isso que o ensinamento bíblico é que nós, que somos cristãos, quando morrermos, estaremos numa passagem da vida para a vida. Dessa vida que nós temos, para a vida eterna. Aliás, para a vida melhor, a melhor de todas. Por isso que Paulo escreveu, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A única forma de viver eternamente é por meio de Jesus Cristo e da palavra que gera a semente, que é a semente da vida eterna. Nessa passagem que nós lemos, que é conhecida como a parábola do semeador, parábola significa ilustração, né? Hoje em dia a gente usa muito mais essa linguagem. Eu quero destacar algumas verdades mais importantes da passagem. Primeiro, como Jesus ensinava, a forma como ele ensinava. Nos versículos 1 e 2, a gente vê esse destaque que Marcos escreveu. Diz que de novo Jesus começou a ensinar à beira-mar. Ou seja, ele costumava ensinar ali na beira-mar, que não era um mar de água salgada. Não era um mar, o oceano. Era o mar da Galileia, que é um lago. É um lago tão grande que é chamado de mar. Isso é comum na Bíblia, tá? Diz também que um grupo de pessoas se aglomerou, interessados em ouvi-lo falar. E Jesus também estava interessado que eles ouvissem a palavra, que eles entendessem a palavra. Então eu vejo tantos pregadores hoje em dia, vocês devem ver também, que parecem demonstrar e demonstram, né? Não demonstram nenhum interesse em que o povo aprenda a palavra. São pessoas que pregam somente com frases de efeito, com citações de teólogos, com aplicação prática nenhuma para a vida real. Eles pregam para um mundo que não existe, para o mundo das ideias. Mas quando a gente tem que enfrentar os problemas do dia a dia, a gente às vezes não consegue. A gente consegue, graças a Deus, né? Mas tem muita gente que não consegue porque não escuta boas instruções, não escuta o que realmente a palavra de Deus ensina. Quando não é isso, é o pregador o tempo inteiro falando em línguas. Ora, Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios que preferia falar 5 palavras na língua que o povo entendia, né? 5 palavras no vernáculo, do que 10.000 palavras em línguas. Claro, porque o objetivo do culto é a edificação. Se não há aprendizado, se não há crescimento, se não há edificação, o culto perdeu o propósito de ser. Mas o culto não é para Deus? É, e ele é glorificado quando os crentes são edificados. Eu já vi pregadores que de 30 minutos que passaram falando, 27 foi falando em línguas.
falava uma frase, Deus, aí falava um monte de coisa em língua, ou então Deus, glória a Deus, aleluia, essa noite, glória a Deus e aleluia, chega a dar uma agonia. Jesus não, ele estava interessado que o povo entendesse, e tão interessado, ele disse, se eu ficar aqui o povo não vai me entender. Ele providenciou daqueles barcos, subiu no barco e de lá ensinou, até para o povo parar de ficar se empurrando, porque era uma grande multidão. Como foi que ele ensinou? Como um digno rabino, um mestre judeu da sua época. O texto diz que ele ensinou sentado. Ele se sentou para ensinar. Ora, mas não é muito melhor dar aula em pé? É. Eu sei que é pela própria experiência. A gente consegue falar mais alto. A musculatura do diafragma e tudo mais fica solta, dá para a gente falar mais alto. Se você tiver que gritar com alguém que está no final da sua rua, você vai se sentar para gritar ou vai ficar em pé para gritar? Vai ficar em pé. Por que Jesus sentou então? Porque um verdadeiro rabino, na sua época, ensinava sentado. E ele é o mestre dos mestres. Ele ensinou como um rabino de sua época. Ele se sentou para ensinar. E ele ensinou qual a sua metodologia? Por parábolas. É interessante o propósito de Jesus ensinar por parábolas. Lucas é o que mais registra parábolas de Jesus. São quase 50 parábolas no Evangelho de Lucas. Marcos registra menos, porque o público-alvo dele era diferente. Mas Jesus ensinava com ilustrações. O que é uma parábola? É uma história que tem uma moral e ela geralmente não é explicada. É semelhante a uma piada, só que enquanto o propósito da piada é divertir, o propósito da parábola é fazer com que as pessoas reflitam sobre aquilo. Se a gente conta uma piada e a gente tem que explicar a piada, perdeu o sentido da piada, não é isso? E aí as pessoas não vão rir, talvez tem gente que ri depois, mas o propósito é contar e a pessoa rir. O propósito da parábola é contar e a pessoa pensar, puxa vida, é verdade. Tem uma grande verdade nessa história aí. Mas essa Jesus explicou. E é interessante que os versos 11, 12 explicam um pouco do propósito das parábolas. E à primeira vista, enquanto vocês liam o texto aí, talvez já tenham lido antes, parece que Jesus está contando a parábola para não ser entendido, o que não faz nenhum sentido. Mas na verdade, Jesus conta a parábola para saber quem está mais interessado em aprender. Que foi isso que ele disse. Olha, eu conto as parábolas, e aí os filhos do reino, ou seja, aqueles que estão interessados em Jesus, vêm depois saber o que é. Aí ele explica com mais profundidade. Então, para a multidão, Jesus contava parábolas. Quem estava interessado chegava mais perto. Quem não estava, ia embora. É assim que funciona. Então, às vezes a gente está pregando numa casa, por exemplo, e aí tem 15 pessoas. Tem 5 pessoas que não param de olhar o celular, de passar para um lado para o outro, ou de beber água, enfim, não estão interessados. Os mais interessados vão procurar depois. É assim numa sala de aula também. Às vezes tem gente que está interessada, às vezes tem gente que não. Já repreendi vários alunos meus por estarem usando o celular no horário da aula. Eu lembro de uma vez, era uma turma pequena, mas eu lembro de uma vez que eu estava ensinando a Bíblia. E aí quando eu olhei, todos os alunos estavam olhando o celular. E eu me calei. Olhei para eles e fiquei esperando. E ficou assim, esse silêncio. Aí um começou a olhar para mim, se constrangeu, guardou o celular, o outro também, o outro cutucou o terceiro. Por fim, a última irmã lá guardou o celular. E eu esperei que todos guardassem o celular. E eu falei, olha, é o seguinte, no final do mês eu vou receber o mesmo dinheiro que eu vou ganhar, vocês prestando atenção na minha aula ou não. Vocês sendo aprovados ou reprovados, eu vou ganhar a mesma coisa.
E eu não tenho nenhum constrangimento em reprovar aluno, não. Estou aqui para vender diploma, não. Se passar, passou. Se não passar, eu reprovo e pronto. Acabou-se. E depois que eu lançar a nota na caderneta, não tem quem faça eu mudar. É mais fácil eu sair daqui do que eu mudar uma nota. Mas eu vou dar uns conselhos para vocês. Vocês pagam R$300 de mensalidade para usar o celular. Particularmente eu acho uma burrice. Porque tem lan house mais barata. E tem pacote de internet muito mais barato. Em casa. Eu não vou proibir vocês de usar celular. Não vou pedir para guardar. Eu não dou aula para criança, eu só dou aula para adultos. Eu dou aula para aqueles que serão pastores, pastoras. Então tem hora que eu pego pesado, mas pego pesado mesmo. E durmo com a consciência tranquila. Nunca mais eu tive problema com essa turma. Alguns vieram falar comigo, falaram na hora, desculpa professor, realmente, tal. Se tiver alguma coisa, algum parente doente, tiver que resolver, vá lá fora, ligue. Ligue, se minha mulher começar a me ligar agora, eu falei, ela sabe que eu estou dando aula. Eu vou atender. Alguma coisa vai ter acontecido. Mas tem gente que perde a oportunidade, irmão, de aprender sobre Jesus. Tem muitos lugares no mundo que as pessoas não têm seminário, que não tem Bíblia, que não tem igreja, que não tem pastor, que não tem quem ensine. E tem muita gente que perde a oportunidade. Jesus estava interessado em ensinar, mas sobretudo aqueles que mais queriam aprender. Então ele ensinava assim, por parábolas. Aqueles mais interessados o procuravam depois. Aqueles mais interessados em aprender a palavra, depois, mais tarde, ou amanhã, ou terça-feira, provavelmente vão reler esse texto, vão grifar alguma coisa enquanto leram, vão meditar. É assim que funciona. Como nós temos aprendido e compartilhado a palavra de Deus? Com interesse? Ou a gente escuta, não está nem aí, o pastor está falando, ele fala muito mesmo, falo mesmo, eu estou aqui para falar, inclusive, e vou cumprir esse papel. Será que nos interessamos pelo crescimento espiritual, tanto nosso, como dos nossos irmãos? Como é que nós temos compartilhado a palavra de Deus? Em primeiro lugar, a forma como Jesus ensinava sobre a semente da vida eterna. Em segundo lugar, vamos começar a ver os 4 tipos de terrenos que Jesus falou nessa parábola. O primeiro tipo de terreno foi a beira do caminho. Ele falou sobre esse terreno no verso 4 e no verso 15. O verso 4 diz: enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. No verso 15, ele explica o que significa isso. Ele diz: os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Irmãos, enquanto eu estou pregando aqui a palavra de Deus, e o Espírito Santo está trabalhando para convencer vocês que estão me ouvindo, e a mim próprio, de que esta é a verdade de Deus, de que nós precisamos atentar para a palavra de Deus, Satanás está trabalhando também, tentando roubar a atenção de vocês, tentando roubar a palavra que está sendo ensinada. Não brinquem. Paulo escreveu: não deis lugar ao diabo. Não dê, porque com o diabo não se brinca. Eu lembro de ter ouvido um pregador, pastor que eu gosto muito, Josué Leon, grande missionário. Ele disse que estava num zoológico e chegou a hora de alimentar os leões. E fazia parte do espetáculo, né? O camarada lá que ia alimentar os leões pegava os pedaços de carne, jogava, e o leão saltava lá dentro da jaula mesmo, né? Obviamente, e destroçava aquela carne lá. E comia rapidinho, aí jogava outro. Na hora em que ele viu essa cena, o Espírito Santo falou com ele: é assim que o diabo anda ao seu derredor. Não dê lugar ao diabo, porque se ele lhe pegar, ele vai fazer isso com você, vai fazer pior. E é isso que o diabo faz.
Eu lembro quando eu era novo convertido, estava fazendo um evangelismo, visitas como nós fizemos hoje à tarde, e era a tarde toda, lá em Campina Grande. Éramos uns 25, 30 jovens. Chegamos na casa de uma irmã, tinha visitado nossa igreja, tinha sido preenchida uma ficha lá, fomos lá. A gente não sabia que ela já era cristã, de outra igreja, enfim, mas ela não teve problema. Ela nos recebeu muito bem, viu que era muita gente, mas nos recebeu. E aí, o nosso líder lá, que foi o irmão Sérgio, meu querido amigo Sérgio, começou a falar e tal. Ela deixou, não disse que era crente nem nada. E ela disse assim: eu sou membro dessa igreja batista que tem aqui perto. Realmente tem uma igreja batista bem pertinho lá na casa dela. Aí eu disse: irmã, então a senhora está bem, está em casa, está em comunhão com o Senhor e tal. Tô, mas eu não quero que vocês vão embora agora não. E ela começou a contar a história dela. Ela, só um minutinho, ela foi lá, pegou 2 cadernos e disse: olha aqui, esses 2 cadernos estão cheios. Às vezes eu não tenho forças para orar, e eu começo a escrever minhas orações. E ela já tinha preenchido 2 cadernos com orações, como se estivesse escrevendo uma carta para Deus. Cada oração uma carta. E ela disse: o meu marido era o dirigente das vigílias aqui da igreja. Quase toda sexta-feira tem uma vigília, às vezes meia vigília, assim, vai até meia-noite, às vezes até de manhã. Aí disseram: e aí, cadê ele? Ele se engraçou com a moça, se desviou, saiu de casa. E naquele dia, um dia desse, eu fui lá na igreja de vocês, Deus falou comigo lá, enfim. E Deus me falou que Ele mandaria anjos para me consolar. E vocês são esses anjos. E houve um grande quebrantamento lá. E é isso que acontece, irmãos. Como aconteceu com o marido daquela irmã. Ele ouviu a palavra, mas Deus deu lugar ao diabo. Era um dirigente de vigília. Era alguém de oração. Não vacile. Não dê lugar ao diabo. Ele vai acabar com a sua vida. Lhe prometendo riqueza, prazeres, dizendo que está aqui uma perda de tempo, que ser crente é coisa de velho. É tudo mentira. A melhor coisa do mundo que existe é ser crente. É melhor. Alguns dizem assim: a melhor coisa que existe é a gente ter saúde. Não é. No Salmo 63, verso 3 diz o seguinte: a tua graça é melhor do que a vida, por isso meus lábios te louvam. Melhor do que ter saúde ainda é ter sido alcançado por Jesus. Porque se nós morrermos, estaremos no paraíso com Deus. Esse é o primeiro tipo de terreno. As aves, Satanás, vai lá e come a semente. Coloca coisa na cabeça da pessoa que está ouvindo a palavra, que a gente semeou. Satanás tira, porque a pessoa não dá atenção. Como é que está seu coração? Seu coração é um solo bom para semear, ou é um solo, um terreno que está à beira do caminho, não está preparado para ouvir a palavra de Deus? Tomemos cuidado com isso. Terceiro lugar, o segundo tipo de terreno, o solo cheio de pedras, solo pedregoso. Jesus fala sobre ele no verso 5 e 6, que dizem: outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. E o que é que significa isso? No verso 16 e 17, Jesus explica: do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas, como não têm raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. É isso que acontece com o solo pedregoso. A gente prega a palavra, a pessoa às vezes até se converte, e às vezes a gente fica até surpreso. Nossa, fulano se converteu, que bênção! Primeira vez que eu vi uma pregação, primeira vez que eu consegui trazer essa pessoa na igreja, enfim. Calma, irmãos, calma. Vamos tentar discipular aquele irmão. Porque às vezes a semente está ali, mas não entrou direito no coração dele.
Tinha uma areinha ali, mas não tinha raiz. Aí começa a preocupação, começa a perseguição por causa da palavra. Eu não acredito não. Agora vai ser crente. Não, deixa de brincadeira. Aí começa as brincadeiras dos amigos. Aleluia! É isso, rapaz, respeito. Não, agora chegou o irmão. Agora você é santo. Eu sei o que você fez. É esse tipo de coisa que acontece. E a pessoa fica envergonhada porque não tem raiz. E por que não tem raiz, hein? Provavelmente porque se converteu numa cruzada, num culto e nunca mais foi. Não lê a Bíblia, não ora em casa. Quem acha que é crente e passa a semana toda sem orar e ler a Bíblia, na verdade vive como um ateu. Ateu faz isso. Aliás, tem ateu que lê muito a Bíblia, inclusive, não ora, que não crê em Deus, mas lê a Bíblia para tentar refutar. Ser cristão não é fácil, nunca foi, mas é o único meio de ser salvo e morar eternamente com Deus. E nenhum problema, nenhuma crítica, nenhuma tribulação é tão grave que vale a pena desistir da fé por conta dele, nem mesmo a morte. Eu lembro de ter ouvido o Dr. Shed pregar. Ele disse que estava viajando de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ele estava indo pregar nessa ocasião de ônibus, dá quase 500 quilômetros, né? São Paulo para o Rio de Janeiro, como se fosse daqui para Cajazeiras, talvez um pouquinho mais, porém com estradas melhores, mas com mais carros, né? E ele foi pregando, e o camarada que estava do lado dele, estava ouvindo, disse: não, eu era crente, pastor. Ah, o irmão era crente. E por que não é mais? Você acredita que o meu pastor nunca me fez uma visita? E ele tentou convencer aquele rapaz a se voltar para Deus, mas o cara estava com ódio. E ele estava decidido a passar a eternidade no inferno, porque o pastor dele nunca fez uma visita a ele. Essa é a desculpa que os incrédulos usam. Mas quando chegar diante de Deus, todos serão indesculpáveis. Ter problemas é normal para qualquer pessoa. É normal para o cristão também. Isso não deve abalar a nossa fé. Pelo contrário, se os problemas estão aumentando, o fervor espiritual também deve aumentar. Devemos orar mais à medida que os problemas aumentam e não desistir da nossa fé. De vez em quando eu escuto alguém falando assim: não, eu não fui para a igreja porque eu não estou indo mais, porque eu estou com tanto problema. A lógica está errada aí. Agora é que você devia ir mesmo. Eu não fui para a igreja porque eu estou meio desanimado. Pois vá para se animar. Eu não fui para a igreja porque eu não estou com vontade. Olha ao teu redor que vai dar vontade. Olha ao teu redor. Eu moro do lado de um hospital. Todo dia eu vejo aquele hospital pela janela lá da cozinha da minha casa, ou quando eu desço, que eu moro no 10º andar. E todo dia quando eu vejo aquele hospital, agradeço a Deus que eu não estou lá. Estou andando, às vezes estou espirrando, tenho um rinite muito forte, geralmente acordo espirrando. Daqui a pouco passa, às vezes preciso tomar um comprimido, tomo um comprimido e com 1 hora passa. Mas tem gente lá que não pode comer, está de sonda. Tem gente lá que não pode urinar, está de sonda também, para isso. Tem gente que não pode andar. Tem gente, inclusive, que não vai sair de lá hoje à noite. Nós estamos aqui, todo mundo alimentado, eu tenho certeza disso. E quando terminar o culto, vai comer mais um pouquinho. Está desanimado, filho? Olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Você está vestido, você tem alimento. Ah, mas tem tanto problema, pastor, você nem sabe. Eu não sei não. Mas vocês sabem dos meus? Quarto lugar, o terceiro tipo de terreno que Jesus falou. É o terreno onde caiu semente entre espinhos. Jesus fala desse terreno no verso 7, ele diz: outra parte caiu entre os espinhos.
os quais crescendo sufocaram-na, e ela não deu fruto, a semente. E ele explica isso no verso 18 e no verso 19. Outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra. São pessoas que dão ouvidos, tá? Mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza, é geralmente uma pessoa avarenta, né? E o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O terceiro tipo aqui de terreno, né? É muito semelhante ao segundo, mas são os espinhos. Não é a tribulação, a perseguição por causa da fé. São os desejos pecaminosos do próprio indivíduo. Ela não quer ser crente porque ela quer ser rica. Mas ser rico não é pecado não, filho. Trabalhe, estude, monte sua empresa, empreenda, ganhe dinheiro, ou faça um belo de um concurso, fique rico. Jesus, a Bíblia nunca proibiu ninguém de ser rico. Nunca. Pelo contrário, Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Essa pessoa representa aquela que se preocupa mais com essa vida do que com as coisas divinas. O dinheiro e o amor por coisas que não fazem parte do reino de Deus são maiores do que a vontade de servir a Deus. Então, não vou mais para a igreja. Por quê? Porque eu já trabalhei de segunda a sábado, mas se eu trabalhar hoje no domingo também, eu vou ganhar um pouquinho mais. Não vai ficar mais rico nem pobre, mas ela quer aqueles R$30 a mais, ou menos às vezes. Seu coração está mais preocupado em agradar a Deus do que os homens. E o nosso? Como é que está? O que os homens e este mundo podem oferecer é apenas prazer temporário. Somente Deus pode dar vida eterna e alegria eterna. Então, abrir mão da vida eterna por prazeres momentâneos, e todos os prazeres que nós temos nessa vida são momentâneos, eu acho que não é um bom negócio, não. Em quinto lugar, o quarto tipo de terreno, a terra boa. Verso 8, Jesus fala sobre ela. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros 30, outros 60 e outros 100. E ele explica isso no verso 20. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto. Alguns 30 por um, outros 60 por um e outros 100 por um. Já imaginou que colheita maravilhosa? Pelo que os estudiosos do texto bíblico dizem, o normal para uma colheita nessa época aqui, em Israel, era de 12, 13 por 1. 30 por 1 é mais que o dobro. Mas era possível também. Segunda vez, hein? E última. Então, aquele que escuta a palavra e tem um coração aberto para Deus, esse dá fruto. Porque é Deus que faz a semente germinar. Então, além de ser salvo, ter a semente no coração, dar fruto significa aqui, espiritualmente, abençoar outras pessoas. A gente consegue, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente é abençoado, é óbvio. Mas talvez nem todos saibam que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente abençoa outras pessoas também. Sabe como? Vou dar alguns exemplos. Às vezes a gente está conversando com alguém no trabalho, ou com algum vizinho, e a gente está tão próximo de Deus, está tão cheio de Deus, que às vezes a gente fala uma coisa e nem imagina, nem é de propósito, e é Deus usando a nossa boca para abençoar aquela pessoa.
Depois a pessoa vem às vezes e até diz, mas rapaz, aquela palavra que você falou naquele dia foi assim, foi assado, fez a diferença para mim. Eu estava para tomar a decisão entre A e B. E o que você falou foi certeiro. Isso que eu falei? O que foi que eu falei? Não, você falou isso, lembra? Não lembro não, mas você está dizendo. E foi bênção, glória a Deus. São os frutos, irmãos. 30, 60, 100 por um. Por um, porque só existe uma semente de vida eterna, que é a palavra de Deus. Quanto mais de Bíblia a gente tiver cheio, mais de Bíblia a gente vai falar. A palavra de Deus inclusive diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Tem gente que só reclama na vida. Coração cheio de murmuração, é pecado. Tem gente que, aliás, tem uma lenda sobre Jesus, que tudo que ele falava, que tudo de ruim que as pessoas falavam, os apóstolos falavam, não está na Bíblia, tá, gente? Isso é uma lenda. Jesus dava um jeito de arrumar um elogio para aquilo ali, um ponto positivo. E aí, os apóstolos estavam passando com Jesus e tinha um cavalo morto no chão, morto há pouco tempo. E aí quando eles passaram, aí eles disseram, mas está mau cheiro, né, Senhor? Disseram, eu quero ver agora. Aí Jesus disse, né, na lenda, mas você viu como os dentes dele eram bonitos? Irmãos, tem gente que é assim também. Eu conheço gente assim. O pau quebrando, irmãos. Pouca coisa para comer em casa. Problema só é o que tem. E dando glória a Deus, irmãos. Quantas vezes eu já fui aconselhar, conversar com pessoas que estavam sofrendo, estavam doentes. Eu que fui abençoado. Eu que fui ministrado por Deus. Porque quando a palavra entra, produz 30, 60 e 100 frutos. É assim, irmãos. Dizem de um antigo personagem da história do cristianismo que nas veias dele provavelmente não corria sangue, corria Bíblia. E diziam que onde o furassem ia sair a palavra de Deus do corpo dele, porque ele lia a Bíblia. Irmãos, em sexto e último lugar, o poder da semente da vida eterna. No verso 14 a gente vê o poder da semente. Jesus explicou qual é a semente, que já está mais que claro para nós. O semeador semeia a palavra. A palavra aqui é a palavra de Deus. O semeador semeia a palavra. A semente é a palavra de Deus, e onde quer que ela caia, produzirá frutos, embora nem sempre os frutos permaneçam. Nos 4 tipos de terrenos, produziu fruto. Alguns duraram pouco tempo, mas produziu. Isso significa, irmãos, que enquanto a gente prega a palavra de Deus, mesmo para aquelas pessoas, e aí Deus é quem sabe, quem são, que nunca irão se converter, elas estão ouvindo a palavra de Deus. Deus está dando o privilégio, a oportunidade delas ouvirem a mensagem de salvação. E se não servir de salvação para ela, vai servir de condenação. Mas a palavra de Deus não volta vazia, como Deus falou por meio do profeta Isaías. Outra questão sobre o poder da semente é que nossa função enquanto cristãos não é convencer as pessoas, é semear, é argumentar, é pregar, mas o papel de convencimento é o do Espírito Santo. Mas o nosso papel é semear, mas o de convencer é do Espírito. Veja que Deus trabalha em cooperação conosco, e nós trabalhamos em cooperação com Deus. Tem gente por aí que diz que não, que Deus é quem faz tudo, como se nós fôssemos marionetes. A gente não acredita nisso. A Bíblia não ensina isso, aliás. Nossa função é essa. E aí, às vezes a gente julga o crescimento de uma igreja, por exemplo, por métodos puramente carnais. Por exemplo, a igreja passa 10 anos e não cresce. Aí vem um novo pastor, no 11º ano a igreja
triplica de tamanho. Qual é a tendência humana? O pastor fulano é que fez um bom trabalho. O pastor do 11º ano. Ou o líder do evangelismo, esse é o cara, esse é abençoado. E os outros? Não, os outros não tem esse poder do Espírito Santo, não. Como se o poder do Espírito fosse falar em línguas, profetizar ou fazer a igreja crescer apenas. O poder do Espírito Santo é muito além disso, irmão. E por que eu estou dizendo que esse é um método de julgamento puramente carnal? Porque a Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina em 1 Coríntios 3,6 o seguinte. Paulo escreveu o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. E é assim na obra de Deus, entre os que semeiam a palavra de Deus. Um prega, talvez o crescimento não venha. Outro ou outros semeiam, regam, melhor dizendo. Vão alimentando aquilo ali, vão treinando os cristãos, vão fortalecendo, ensinando a palavra de Deus. Mas nenhum homem dá o crescimento. Deus dá o crescimento. E outros, não está nessa passagem, mas está em outras passagens bíblicas. Outros são os que colhem. Nem sempre quem planta no reino de Deus é quem colhe, não. Então, nós devemos fazer aquilo para o qual Deus nos chamou para fazer, sem ficar tristes. Lembram da história do seu Genô, que eu contei há algumas semanas? Por 40 anos evangelizou e nunca soube de alguém que tenha se convertido. Ele nunca esmoreceu. Ele sabia que a função dele era pregar. Irmãos, se essa igreja crescer mais esse ano, ou ano que vem, ou no outro, amém, nós oramos por isso. Mas se não crescer, devemos ter a plena consciência de que estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa do método certo. Porque eu particularmente não tenho paciência para assistir um programa evangélico na televisão, porque não tem um que preste. Não tem um que preste em canal aberto. É o povo pedindo dinheiro. Jesus, eles não falam, só falam em dinheiro. O Deus deles é o Deus do dinheiro. Eles vão tudo para o inferno com o bolso cheio de dinheiro. No domingo de manhã é terrível. Começa com o Edir Macedo na Record. Aí eu mudo. Aí tem o R.R. Soares na Band. Aí eu mudo. Aí tem um canal lá que é no seu nome. Tem o Apóstola Sol. Pelo amor de Deus. Não tem estômago para isso. Se a pessoa não for curada, é Deus. Deus não está operando ali. Jesus foi em Nazaré e não curou todos. Jesus. Irmãos, um é o que planta, outro é o que rega, outro é o que colhe, mas quem dá o crescimento é Deus, irmãos. Há semeadores que pensam ter o poder de fazer germinar a semente de Deus, mas tudo que podemos fazer é plantar e pedir a Deus que dê o crescimento. Quem colhe geralmente recebe mais aplausos humanos, mas é com aplausos humanos ou com a aprovação divina que estamos preocupados? Quando a gente morrer, a gente vai dar conta da nossa vida a quem? O poder está na semente, não no semeador. Para concluir, irmãos, a semente da vida eterna. Olhando bem para essa passagem, percebemos que só há, na verdade, 2 tipos de solo, embora ela fale sobre 4. Um solo que não produz fruto e um que produz. Qual o solo do nosso coração? O que produz ou o que não produz? Amanhã, vocês vão lembrar da mensagem? É o solo que produz. Ou amanhã Satanás terá tirado da nossa mente a mensagem que foi pregada. As preocupações da vida terão tirado. A preocupação com o dinheiro, o desejo de agradar os homens. Os verdadeiros cristãos são aqueles que perseveram até o fim. Precisamos também, tem uma lição sobre a evangelização aqui. Precisamos orar antes de evangelizar. Pedir a Deus que prepare o coração daqueles que ouvirão a nossa pregação.
E depois orar por aqueles que ouviram, para que Deus transforme a terra, que pode ser uma terra má, em uma terra boa. Semear, orar e esperar é a nossa função. Deus é quem faz a semente brotar, e a Ele seja toda a glória. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, obrigado por esse registro da parábola do semeador que foi preservado na Tua palavra, Deus. Obrigado por tantas lições, essas e tantas outras que podemos tirar dessa rica passagem. Obrigado porque o Senhor Jesus explicou e a explicação dele ficou registrada para nós. Pai, tem misericórdia de nós. Que o nosso coração seja sempre uma terra boa para receber a Tua palavra, Senhor. Sempre pronta a receber a Tua palavra. Em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer ambiente. Se não tem sido assim até agora, transforma o nosso coração. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, também a semear a Tua palavra, onde quer que a gente esteja, entre os vizinhos, entre os nossos amigos, os colegas de trabalho, por entre aqui esse bairro, as redondezas dessa igreja, Senhor. Nos ajuda, Pai. Também nos manda mais trabalhadores, eu te peço, nós te pedimos, para que nos ajudem a semear a preciosa semente que é a Tua palavra, Senhor. Nos dá uma semana de paz e de bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.